Olá, povo. Vamos aí de novo, né, com mais um tema da aula de hoje é sobre a formação da população brasileira, a formação do povo brasileiro. Tá? E nessa aula a gente vai verificar quais são, né, as características dessa população brasileira, com alguns dados, né, estatísticos, e ao verificar os dados estatísticos a gente aproveita para relembrar também alguns conceitos da demografia, tá certo? Então, peguem aí seus materiais e vamos à aula. Vamos embora lá, sobre a formação do povo brasileiro. A gente tem que lembrar, né, que na constituição da população brasileira, desse povo, a gente tem a história, né, de três grupos étnicos que vão confluir para formar o nosso povo, certo? Né, a nossa história ela é contada nessa visão europeia, né? Então a história que nós conhecemos é sobre os portugueses, né, enquanto colonizadores, certo? O povo europeu colonizador, eles vão chegar na América, né, por volta de 1500. Sabemos que tiveram acordos, né? Então 1500 ficou sendo a data de chegada dos portugueses no território brasileiro, né, no continente americano. Porém, sabemos que eles só tomam posse mesmo, né, efetivamente começam a sua ocupação em 1530, tá? Por conta de ocorrências, fatos que aconteceram no continente europeu com Portugal, né, e outras nações, certo? Aí eles vêm para a América e começam a ocupar esse território, né? Ocupar, mas de maneira exploratória, tá? A ideia não era uma colonização de ocupação, não era uma colonização de povoamento, né? Esse é o termo mais adequado, mas era uma colonização de exploração, certo? Então o nosso povo ele vai se constituir com a vinda dos portugueses enquanto colonizadores e dos indígenas nativos da terra que foram colonizados, tá? E também com a vinda dos africanos na condição de escravos, então eles realizando aí uma migração forçada, né, para essas novas terras na condição de escravos, tá certo? E o povo brasileiro ele vai se constituir, portanto, desses três grupos étnicos, né? Vai ser a miscigenação desses três primeiros grupos que formam a população brasileira, certo? E foi um processo violento, né? Essa constituição do povo, esse processo colonizatório, ele não foi tranquilo, né? Contam-se milhares de mortes de indígenas, né? O próprio o africano subjugado à cultura do europeu colonizador, tá? A imposição da cultura europeia também, né, de forma violenta, servindo para também como instrumento de dominação, né, dos habitantes dessa terra, desse novo mundo, tá? Então foi um processo de ocupação violenta, impondo no território, nesse território que estava sendo recentemente ocupado pelos povos europeus, né, especificamente os portugueses, nesse primeiro momento, de maneira violenta e colocando a sua cultura sobre, todos, sobre todas as outras culturas, né, existentes no território. O que foi uma grande perda, né, para a cultura dessa população que estava em formação. Haja visto que muito do que os nativos indígenas eles praticavam, eles tiveram que acabar esquecendo, tá? Por conta dessa imposição da cultura europeia, né? E ao longo dos anos, uma vez que essa imposição ela se fez, né,
a cultura do nativo ela acaba sendo perdida, tá bom? Sobre, né, essa imposição de cultura e esse processo violento, os historiadores eles vão nos contar que existiu entre 2 a 6 milhões de indígenas no território brasileiro no período dessa colonização, né, lá no início da colonização. E o censo de 2010, ele mostra essa enorme redução, né, dos povos indígenas. Então, o censo de 2010 ele contabilizou cerca de 820 mil pessoas indígenas no território brasileiro. Tanto aquelas que habitam, né, as áreas destinadas aos indígenas, tá? Quanto aquelas que habitam as cidades também. Então, no cômputo total, toda a população indígena né, brasileira seriam essas 820 mil pessoas, o que sobraram daqueles entre 2 e 6 milhões de habitantes que haviam no passado, tá certo? E onde habitam, né, esses indígenas? Eles estão em áreas de reserva. Reserva é uma definição para aquela área que foi destinada, foi dada uma destinação para essa população. Então, imaginemos aí um pouco da história desse povo. Né? Eles ocupavam as áreas do território brasileiro. É óbvio que poderiam haver conflitos entre as tribos, tá? Mas eles ocupavam grande parte do litoral, a área da Mata Atlântica. Né? Existiam tribos no interior do Brasil e hoje elas, essa população, eles ficam relegados às áreas de reserva, tá? Sendo que as maiores áreas de reserva, né, as terras indígenas brasileiras, elas estão na região norte do Brasil. Então essa mancha, né, essas manchas verde que vocês estão vendo aí no slide, né, são algumas das terras indígenas, tá? Existentes hoje no Brasil enquanto reserva. Né? Então, uma área que tá, ou que foi legalizada para a vivência desses povos indígenas, ou que está em vias de ser legalizada. Né? O que por si já gera conflito. Né? Então, o fato da existência dessas terras serem destinadas para uma população específica, isso também vai gerar conflito. Né? Sabemos que território é sinônimo de riqueza, né, por conta dos seus recursos naturais que dele nós podemos extrair. E como vocês estão observando no mapa, grandes áreas da região norte, né, grandes áreas da floresta amazônica, tá, que são destinadas para as reservas indígenas, e ali se tem, né, como o estado do Pará, por exemplo, Mato Grosso, né, Roraima, enfim, a riqueza no subsolo é muito grande, tanto em termos de minerais, quanto também hídrica, tá? Então, imagina, né, uma terra destinada para a população indígena, mas que apresenta grande riqueza natural. Sem contar, né, na questão da madeira, a floresta em si, né, quantos recursos essa floresta ela pode propiciar para, né, para a população que ali habita, certo? Então, isso vai gerar mesmo uma série de conflitos. De um lado, temos esses interesses econômicos, aí poderíamos falar, né, em madeireiros, garimpeiros, fazendeiros, e do outro tem a necessidade de regularização fundiária, a regularização dessas terras, né, tendo em vista que são pessoas que eles precisam de terras também, né, e é evidente que a regularização ela deve ser feita, tá certo? Outro ponto importante da formação da população brasileira é a presença dos imigrantes. Né? Então, imigrantes são aquela população que chega no nosso território, tá? Sendo que a maior presença ela é de português mesmo,
mas existem outros povos, né, que vieram para o território brasileiro. Desde 1818, temos aí a vinda de outras nações europeias e também, né, a partir daí, a população oriental, que chega e ocupa algumas áreas, algumas regiões, né, e áreas específicas do território, certo? Neste período, falam-se também numa política de branqueamento, né? Houve uma escolha proposital, né? Foi de propósito escolher certas nações, certos grupos étnicos para ocupar o território brasileiro, tá? E essa escolha, né? Alguns historiadores vão dizer também que é bastante controversa, e traz, né, bastante debate. Ela é essa política de branqueamento. O que significa isso? É mesmo a ideia de tornar o povo, né, a população desse território que estava em formação, torná-lo, né, com maior ocupação de pessoas brancas, tá? E o que representa, né, uma forma da gente compreender isso, ou formar essa imagem na cabeça, pensar como que a gente faz esse branqueamento da população. Então, na medida que se seleciona né, povos europeus, povos, povos eslavos, né, italianos, alemães, poloneses, e abrem-se as fronteiras e os convidam para vir e habitar o seu território, a partir do momento que eles se misturam com a população que já está aqui, as gerações futuras elas vão adquirindo outros aspectos, né? Outras características. E esse quadro, A Redenção de Cã, ela mostra isso, tá? Né, o título, então, dessa obra é A Redenção de Cã. O autor é o Modesto Brooks, tá? E nessa pintura ele destaca isso, né? Essa política de branqueamento, tá certo? De um lado ali, né? A velha senhora negra, a mãe, né? A mulher sentada, mulata, o filho, né? Com a pele bem mais clarinha ali, e, e ao fundo ali olhando, né? Como se fosse uma satisfação de ver a sua família montada e tal, né? Muito possivelmente o pai da criança, com traços que não são do território brasileiro, né? Primeira, nessa primeira entrada, né, de pessoas, tá certo? Então, fica aí, né, esse quadro só para dar essa ideia para a gente até esse ponto, compreender como que a população do Brasil ela foi se constituindo, tá? Hoje a gente pode dizer que a população brasileira ela é sim uma população miscigenada, tá? É difícil a gente classificar, né, definir uma característica específica para a população brasileira justamente por conta dessa mistura, tá? É o negro, é o pardo, é o mulato, né? Enfim, é o branco, é o imigrante que chegou aqui, tá? Tudo isso compõe a população brasileira, né, na forma que a gente consegue, né, verificar facilmente no dia a dia. Tranquilo? Eu vou pedir para vocês darem uma olhada no próximo vídeo, que é a continuação dessa aula, né? E se tiverem alguma dúvida, escrevam. Acompanhe aí comigo. Tá? Até mais. Abraço.